Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. O Museu das Memórias Impossíveis promove o grupo de trabalho Trauma e Memória, Interlocuções. E nesse ano de 2025, vamos nos debruçar sobre o tema das deficiências. Para trabalharmos esse tema tão complexo, pensamos ser importante formularmos algumas questões fundamentais. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências na nossa sociedade? O que significa incluir alguém?
Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades? Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos? Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com as deficiências? Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, a Carla Garcia Luiz e a Ilana Katz. Vamos começar com a Carla. Deixa eu apresentar a Carla, depois eu apresento a Ilana na sequência. A Carla Garcia é psicóloga, mestre e doutorada em psicologia social na UFSC, pesquisadora e conselheira do Instituto Cauê, pesquisadora, parceira do NED UFSC, pesquisadora, parceira da Fiocruz Rio, mulher e mãe com deficiência física. Carla, a palavra é tua. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Maíra, pela apresentação, por essa introdução tão bonita. Que vídeo bonito vocês produziram. É muito tocante e necessário, né? A gente pensar em memórias, em testemunhos. Isso é muito, muito, muito interessante. Eu vou primeiro me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 40 anos, eu tenho cabelos longos, lisos, castanhos escuros na altura da cintura. Eu uso um brinco de pérolas, um colar dourado e uma blusa bege. Atrás de mim, o cenário é a minha sala de casa. De vez em quando, provavelmente, vocês vão ver uma pequena aqui pulando no sofá, enfim, passando aqui atrás de mim, ou um gato, tá? Então, esse é o meu cenário nesse momento. Quero agradecer imensamente, Maíra, o convite para estar aqui com vocês nessa noite. Dizer que é um prazer estar aqui junto com a minha parceira Ilana, com quem já tive a honra de trabalhar outras vezes e que me convidou para estar aqui nesse momento. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou na Grande Florianópolis, mas eu sou natural de uma cidade que com certeza todos os gaúchos conhecem, que é Garopaba. Que é aí a capital, a praia dos gaúchos fora do estado, né? Que é aqui em Santa Catarina. Obrigada por esse convite. Realmente pensar em testemunhos, fazer testemunhos é muito difícil. Raramente eu sou chamada para fazer um testemunho e esse é um exercício difícil e interessante. Eu estou muito acostumada a fazer falas que são estritamente teóricas, né, do campo teórico, então tentar resgatar memórias, fazer testemunhos é bem interessante e desafiador, né? Se colocar em cena para dialogar sobre as cenas das quais eu me lembro, que me constituíram enquanto sujeito, é muito interessante. Te ouvindo agora falar dessa introdução, Maíra, eu penso que a primeira coisa que a gente precisaria fazer é repensar aquilo que a gente pensa sobre a deficiência, né? Porque a gente atribui um significado muito negativo culturalmente em relação à deficiência. E você fala de se a gente deve buscar, almejar essa normalização, uma normalidade, e eu acredito muito que não. Quando a gente estuda a deficiência, a gente não trabalha com o parâmetro da normalidade, né? A gente aposta na multiplicidade corporal, nas inúmeras formas e possibilidades de ser, de estar, de viver, de experienciar o mundo. E a deficiência, ela não está estanque em um corpo com uma lesão, mas ela vai se dar nesse encontro desse corpo com os impedimentos e uma sociedade extremamente capacitista, que não acolhe a diversidade humana, né, e que foi, ao longo do tempo, construindo barreiras para que a vida não fosse digna para determinados grupos, tais como as pessoas com deficiência. Então, eu penso muito que a impossibilidade, ela não está circunscrita no meu corpo. A impossibilidade está circunscrita na barreira que essa sociedade extremamente capacitista, capitalista, misógina, racista e tantas outras coisas foi construindo ao longo do tempo para manter o privilégio de uns em detrimento da exclusão de outros, né?
E aí eu fui pensando sobre testemunho, nossa, e a Ilana me deu aí conversando com a Ilana, o que a gente vai falar, o que você vai falar, para a gente não se repetir, né? Ou mesmo sendo um testemunho para a gente cruzar de alguma maneira as histórias, falar de um ponto em comum, mas ao mesmo tempo não ficar repetitivo. Ela falou uma frase num áudio para mim, e eu achei muito interessante essa possibilidade de falar desse lugar enquanto uma psicóloga que tem uma deficiência, que vive a experiência da deficiência, né? E aí eu me lembrei, fui tentando lembrar de como isso surgiu na minha vida, e eu me lembrei do primeiro estágio que eu fiz enquanto psicóloga, ao atender uma pessoa. E eu lembrei da minha paciente, que eu vou chamar ficticiamente de Luana, e a Luana, ela foi muito interessante, porque a primeira vez que ela me viu, eu tenho uma deficiência física visível, eu tenho um comprometimento corporal significativo. Na época eu ainda não usava cadeira de rodas, mas eu sempre tive dificuldade para caminhar, e foi uma das primeiras coisas que ela me trouxe sobre ser cuidada por alguém que tinha deficiência, e do quanto ela achava isso positivo, porque eu estava num lugar da inspiração, da motivação para ela conseguir ir ao atendimento, fazer as coisas. Isso pode parecer muito bom, mas depois eu fui refletindo. Deixa, filha, não tem problema. Eu fui pensando que sempre que a gente pensa, e é um lugar comum que a gente coloca as pessoas com deficiência, que é essa necessidade de superar alguma coisa, né? Esse lugar ele é muito ruim. Essa ideia que a gente faz da narrativa da superação, ela é muito ruim, porque você desloca de novo ao sujeito que se responsabilize pelos seus processos de participação na sociedade, né? E eu entendi que ela me ter ali de algum modo como alguém para motivá-la ou inspirar a sua própria história era muito ruim, porque havia então uma presunção da incapacidade por eu ser uma pessoa com deficiência, né? E essa presunção da incapacidade das pessoas com deficiência, ela existe, ela é real, ela nos atravessa o tempo inteiro, e ela é extremamente capacitista. Então, mesmo sem intenção, o que aquela mulher estava me dizendo é que, teoricamente, não era para eu estar ali, que aquele não era o meu lugar. Mas já que eu estava, então aquilo motivava ela para continuar, enfim. E depois eu fui vendo isso na clínica. Eu trabalhei um tempo com clínica, quando eu me formei, há 17 anos atrás. E é muito interessante porque as pessoas sempre se surpreendiam quando eu ia buscar o paciente na sala de espera, quando era a primeira vez que elas me encontravam. Assim, ué, mas você? O olhar delas, né, denunciava assim, ué, mas é você? Cadê a psicóloga? Uma pessoa com deficiência, que teoricamente só é cuidada, como vai ofertar cuidado? Como que esse sujeito que teoricamente é frágil, é menos capaz, depende do cuidado, ele vai cuidar de alguém, né? Ele vai ter a capacidade de cuidar de alguém, enfim. E eu fui muitas vezes trabalhando isso com as pessoas com quem eu atendi, porque isso foi de fato aparecendo. Durante o início da minha carreira, a maior parte das pessoas com quem eu trabalhei foram pessoas sem deficiência. E aí depois, sim, ao entrar nos estudos da deficiência, eu fui me relacionando mais e atendendo mais pessoas com deficiência. O que também era muito interessante, porque aí voltava o tal do discurso da motivação, da superação. As famílias me diziam, quem sabe, é muito bom, porque eu vejo que você consegue fazer, então talvez o meu filho consiga. Então, essa coisa que parece muito positiva e muito boa, pode em algum momento, cai como algo negativo mesmo, né? A deficiência, ela é uma experiência única. Nós não estamos falando de sujeitos hegemônicos. Há muitos marcadores da desigualdade que nos atravessam também enquanto pessoas com deficiência. Então, eu sou filiada à psicologia social, então eu acredito muito que
as estruturas sociais têm um impacto determinante na vida das pessoas, e que a categoria da deficiência, a característica da deficiência, ela é bastante importante, mas ela não é determinante para o desfecho de uma história, para o caminho que a pessoa vai trilhar, né? É preciso olhar para outros marcadores sociais da desigualdade. E eu gosto sempre de fazer um comparativo. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, olha, vamos pensar que há uma mulher com deficiência, com a mesma deficiência que eu, mas que ao invés de morar num grande centro urbano, como eu vivo, ao invés de ter tido privilégios de raça e de classe, de ser uma servidora pública como eu sou, essa pessoa, ela nasceu no interior do Amazonas, ela é ribeirinha, ela é indígena. Por mais que nós tenhamos a mesma deficiência, nós duas experimentamos de modos diferentes a deficiência. Né? Com certeza, uma mulher que vive num centro urbano, por exemplo, vai ter muito mais acesso aos direitos que nós duas temos, do seu ponto de vista legal. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente levar em consideração quando a gente pensa em memórias. Né? As minhas memórias, elas são muito construídas ancoradas nesses privilégios também de raça e de classe. Então, sim, eu vivo situações extremamente discriminatórias em função da deficiência. Por outro lado, tive inúmeras oportunidades que grande parte das pessoas com deficiência não tiveram em função dos meus privilégios de raça e de classe. E eu acho que isso é bem importante de dizer, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando é sobre essa ideia da dependência, da interdependência e do cuidado. Né? Porque quando eu atendo pessoas com deficiência ou sem deficiência e a deficiência aparece, isso surge de algum modo, eu sempre tento trabalhar no sentido de que há pessoas, sim, que dependem. Eu sou uma pessoa que depende de cuidados, da mediação de cuidados para a manutenção da minha vida em todos os sentidos. No entanto, eu também posso ofertar cuidado. Né? Então, eu posso ofertar cuidado não só como psicóloga, mas como mãe, por exemplo, como esposa, como filha, como irmã, como amiga. E isso me faz chegar no conceito da interdependência. Né? Todos nós, em algum momento da vida, participamos. Não, filha, a mãe está usando. Tá? Depois a mãe te empresta. Eu tenho uma adolescente de 4 anos aqui em casa, que é um fone de ouvido. A mamãe está usando agora, tá? E eu sempre fico pensando que é importante a gente trabalhar nessa ideia de que é fundamental reconhecer que a dependência é parte da condição humana e que a interdependência também. Nós ofertamos cuidado, embora tenhamos alguma dificuldade para fazer alguma coisa ou alguma impossibilidade de fazer alguma coisa. Então, o fato de depender de cuidados para a manutenção da minha vida não me impede do cuidar sob o ponto de vista da minha profissão, por exemplo. Né? E isso eu tento colocar para as pessoas, e estou sempre colocando para as pessoas com quem eu trabalho, sejam elas com deficiência ou sem deficiência, que esse é um lugar do humano. Isso não é porque eu sou especial, porque nós somos especiais porque temos algum tipo de deficiência, ou porque a minha família é especial e teve alguém com deficiência. Não, isso é do humano. Essa questão do cuidado e da interdependência, ela é própria da nossa natureza. Olha só. Espera um pouquinho. E então, uma outra coisa que sempre acontece é que quando eu estou atendendo alguém com deficiência, isso já apareceu também, o nível da transferência muitas vezes é muito maior do que se espera, e às vezes isso precisa entrar como um ponto de discussão em atendimento, né? Então a pessoa se identifica como uma pessoa com deficiência, a pessoa se identifica tanto, que aquilo extrapola extrapola uma linha daquilo que é saudável para a continuidade
do atendimento. Isso já aconteceu comigo também, quando eu fazia mestrado na UFSC, que era muito interessante ver como essa questão da identificação, ela pode surgir desse lugar de. E aí agora eu estou pensando que pode ser também desse lugar do atendimento das pessoas sem deficiência, né? Dessa coisa que você precisa estar inspirado por algo, por alguém, que você precisa estar motivado por algo, por alguém, como se fosse um exercício de fora para dentro, né? E do quanto isso é perigoso se você não conseguir identificar o quanto isso pode ser perigoso para o próprio atendimento, para o próprio bem-estar daquele sujeito, para o seu próprio bem-estar. Então, é muito interessante, assim. E uma última coisa que eu queria sinalizar nesse tempo que eu tenho de fala, pelo menos por agora, depois eu fico aberta para as perguntas, é que eu sempre fico pensando que se o cuidado entre todos nós se o cuidado ele também é parte da condição humana, assim como é a deficiência, assim como é a interdependência, esse cuidado ele precisa ter um fio condutor, né? Como é o cuidado emancipatório, de fato. E eu sempre penso que ele é exatamente a ética do cuidado. Existe uma ética de cuidarmos uns dos outros, né? E isso independente de sermos pessoas com deficiência, de estarmos trabalhando com pessoas com deficiência ou não. A ética do cuidado é esse conjunto de práticas, é esse fio condutor, essa baliza que vai dizer o que é melhor para aquele sujeito, sob o ponto de vista dele também, né? O sujeito que recebe um determinado cuidado precisa ser protagonista da relação de cuidado, porque afinal de contas isso diz respeito ao seu corpo, à sua vida, aos caminhos que a sua trajetória vai tomar, enfim. E eu lembrei de uma situação, já que estamos aqui num testemunho, né? Eu lembrei de uma situação em que eu aprendi isso na minha vida. E eu lembrei de uma situação, de uma cena em que eu estava com a minha mãe e eu estava sentada no meu quarto, na minha cama. Eu tinha uns 6 anos, eu acho. E ela estava de joelhos na minha frente e ela disse para mim: Carla, você sempre vai precisar de alguém que calce o seu sapato. Ela estava calçando os meus sapatos, né? Mas você não pode esquecer que é você que calça o seu sapato, você que escolhe os seus sapatos. Então, alguém vai calçá-los, mas é você que escolhe. Você precisa dizer qual sapato que você quer calçar. E isso eu levei muito para a minha vida e eu tento trabalhar a ética do cuidado sob esse ponto de vista, porque nós precisamos entender que sujeitos com deficiência precisam ser parte ativa e viva sobre tudo aquilo que diz respeito a elas. Não é porque alguém precisa de cuidado que quem cuida sabe o que fazer e sabe como fazer, que sabe o que é melhor, se essa pessoa com deficiência cuidada não participou, né, daquilo. Então, em alguma medida, todos nós precisamos participar do cuidado que recebemos, porque o cuidado não é só aquilo que se operacionaliza no corpo, né? Ele diz respeito à trajetória que a pessoa vai trilhar, as possibilidades que vão aparecer durante a vida. Então, eu acho que o meu testemunho fica bastante nessa ideia de como ser uma psicóloga com deficiência, que atende pessoas com deficiência, sem deficiência, e como isso tem chegado para mim ao longo do tempo. Eu tento sempre politizar a questão da deficiência, no sentido de que, sim, isso me constitui enquanto sujeito, não é tudo que eu sou, mas é parte do que eu sou. E então, a gente precisa olhar para como isso socialmente é encarado e que significado a gente precisa, então, mudar, né? Que, para mim, é o significado que a gente faz sobre a deficiência. A gente precisa parar de achar que a deficiência é uma coisa ruim e que a desvantagem está no corpo, porque não é verdade. A desvantagem ela se impõe em função das barreiras que estão construídas para o mundo que não está preparado, não está construído, não está posto para acolher a diversidade humana. Eu vou pedir para a Dani colocar, por gentileza, na tela uma imagem com
os meus contatos, se alguém quiser fazer algum contato posteriormente, se alguém tiver alguma dúvida para conversar aqui, eu fico à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Carla, pela tua fala. Agora eu vou passar a palavra para a Ilana, mas eu vou apresentar a Ilana antes, só um pouquinho. Deixa eu pegar minha colinha aqui. A Ilana Katz, psicanalista, pesquisadora do IPUSP, Lattes FIP USP, doutora em educação na USP, com pós-doutorado em psicologia clínica na USP. Integrante da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Integra o Conselho Consultivo do Instituto Cauê, Redes de Inclusão. É co-coordenadora do Micélio, Programa de Coformação de Jornalistas Floresta do Xingu, e colunista da Sumaúma, Jornalismo no Centro do Mundo. Ilana, a palavra é tua. Boa noite a todas, todos e todos. Boa noite, Maíra. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui nessa. Estou super. Não, acho que no sentido profundo da palavra, comovida de estar aqui nesse momento. Foi passando, conforme eu fui vendo o teaser do museu, foi passando a história do meu encontro com você, do meu encontro com a Carla, enfim. Vou tentar me situar aqui para chegar nessa conversa, mas queria, antes de tudo, agradecer bastante a oportunidade de estar aqui assim e de termos chegado aqui assim, depois de tantas conversas, né, de como a gente ia cuidar da ocupação desse espaço e a honra de estar aqui cuidando de ocupar esse espaço tão precioso junto com a Carla. Então, muito obrigada também, Carla, por a gente poder estar aqui junto. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou Ilana, né? Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, estou usando um óculos de aro fino preto, ah, sou uma mulher sem deficiência até aqui, e estou falando de São Paulo na minha casa, na sala da minha casa. Carla, a gente conversou, né? E eu acho que a gente vai aqui no caminho que eu acabei organizando, acho que nós vamos nos encontrar onde eu não imaginei, né? Nas nossas falas, mas obviamente a gente se encontraria nesse lugar que certamente as duas passaríamos, né? Que tem a ver com isso que em algum momento você fala da presunção da incapacidade que as pessoas fazem ao pensar a experiência da deficiência, né? E te ouvindo falar, eu me comovi também porque me lembrei que o meu analista, no final da minha análise, que coincidiu também com um pouco tempo de diferença do final da vida dele, o meu analista no final da vida dele sofreu uma perda significativa da mobilidade, né? Acho que hoje a gente poderia dizer que se tornou um homem com deficiência, e eu precisei chegar até aqui e te ouvir falar do jeito que você falou, a partir do teu testemunho como mulher com deficiência, psicóloga, para me dar conta de que eu estive nesse divã, né? E que talvez isso comece a compor o meu testemunho a partir do que eu quero dizer aqui, que tem a ver com contar como eu me fiz analista no encontro com as pessoas com deficiência, né? Eu acho que queria começar contando para vocês que a minha primeira escola, eu tinha 2 anos, eu tenho 54, então faz 52 anos isso. A minha primeira escola era uma escola que se propunha uma coisa muito inovadora naquele momento da nossa história, que era manter no mesmo espaço de convívio crianças com e crianças sem deficiência, né? E uma vez eu perguntei para minha mãe por que que ela tinha me posto nessa escola, e ela me disse porque ela achou que seria importante eu aprender a viver entre pessoas diferentes de mim, né? Bom, eu tenho muitas recordações desse meu primeiro ano escolar.
inclusive porque foi lá que eu sofri o meu primeiro acidente, que levei pontos no queixo, né? E minha mãe me conta sempre, né, que quando ela chegava para me buscar, eu estava sempre muito ocupada, que eu gostava muito da escola, que eu estava muito com as crianças e que era uma experiência muito interessante essa que eu vivia. Mas, enfim, aquela escola fechou porque os pais das pessoas sem deficiência não sustentaram a proposta do convívio. E a partir dali, para minha família, né, não foi difícil encontrar um outro lugar para mim. O fato é que eu acho que eu nunca saí da escola, né? Cada vez eu estou na escola de um jeito, mas eu estou sempre na relação com a escola, né? O meu primeiro trabalho formal como psicóloga, depois de formada, em 94, foi numa escola em que eu fazia o que naquele momento era uma atividade também razoavelmente nova, que era um acompanhamento terapêutico com uma criança que tinha deficiência, né? É, Essa criança, em algum momento, precisou ser hospitalizada e foi muito decisiva a, a, a construção que a gente fez junto ali, eu, a escola e a família dela, de que eu seguiria com ela onde ela estivesse, porque tinha ali um sujeito que queria falar. E eu era a acompanhante terapêutica e eu estaria na escola, no hospital, na casa dela, onde fosse possível para ela estar, eu estaria ali tentando construir com ela esse espaço, né, onde ela estivesse. Acho que na direção do testemunho eu poderia contar essa história de muitas maneiras, né? Mas hoje eu vou escolher contar essa história a partir dos efeitos que esses encontros foram paulatinamente produzindo em mim e foram me fazendo analista, né? É sempre muito difícil, na verdade, acho que é bem pouco possível, né, separar essa conversa do campo dos direitos, porque, obviamente, a luta por direitos sociais compõe essa conversa, né? Mas eu queria pôr o acento aqui num outro lugar dessa questão, né? É, que é poder contar um pouco o que eu encontro com as pessoas com deficiência na minha vida e na minha formação como clínica, construíram e me construíram, né, me posicionaram em relação ao que eu entendo que é a política da psicanálise na sua orientação ética. E vou chamar aqui, vou referir a isso como a distribuição do poder, né? É, eu vou pedir licença para vocês para repetir uma obviedade, mas como a gente anda vivendo nesses tempos em que o óbvio passou a deixar de estar garantido, né? Principalmente quando se trata da gente pensar o cuidado, eu acho importante dizer que a experiência de separação que a gente mira no horizonte de uma análise, né? A separação do outro, o que requer o tratamento do outro, né? Enfim, a separação dos ideais, a interrogação das universalizações, ou enfim, qualquer outro modo de referir essa experiência que a gente mira no horizonte de uma análise, em todo e em qualquer nível e em toda e qualquer estrutura, a separação é sempre uma experiência de distribuição de poder. E acho que é com essa ideia que eu queria entrar nessa conversa. Então, o meu testemunho ele vai na direção de contar como a formulação de uma clínica anticapacitista se construiu para mim e me construiu, né, como analista, como uma estratégia política de distribuição do poder. A ideia de que a experiência da deficiência não é uma experiência de menos sujeito, que parece tão óbvia quando a gente fala assim, né? Ela é algo que precisa ser construído na, no enfrentamento da estrutura capacitista que a gente vive e que a psicanálise
não nos blinda por natureza, né? Isso é um exercício que a gente precisa construir, né? Acho que essa ideia de que é, a deficiência não é uma falha na subjetivação é algo que o convívio ensina e que a clínica demonstra, a clínica comprova. É, e, e eu acho isso importante da gente da gente marcar aqui nesse início, né? É, bom, para a gente dar conta disso que eu estou querendo falar, eu tinha pensado em contar um pouco para vocês de que modo que eu fui entendendo o que capacitismo quer dizer. Eu vou fazer isso de uma maneira bastante breve, porque a Carla já falou um tanto a partir da experiência dela, né? É, é, mas eu queria marcar aqui o quanto que essa ideia de uma clínica anticapacitista, ela se produz como uma formulação de uma posição ética, né, em termos que são histórica e politicamente determinados, né, é, porque o anticapacitismo não é, obviamente, uma invenção da psicanálise, ao contrário, né, é algo que a psicanálise precisa aprender. E acho que vale dizer que desde os anos 70, né, quando o campo dos estudos da deficiência, da militância das pessoas com deficiência, né, começa a criticar o modelo médico da deficiência, ele já questiona essa concepção que a deficiência é entendida como um déficit individual ou mesmo como uma patologia, né? Porque essa concepção, ao contrário do que a Carla falou aqui para a gente, ela ia determinando e ela ia demandando um tratamento das deficiências e não o enfrentamento das barreiras, né? E aí, uma clínica anticapacitista, acho que marca essa diferença, né? A gente não faz tratamento da deficiência, né? A gente faz o enfrentamento das barreiras à participação social de todo e qualquer sujeito, né? Bom, o que justifica essa perspectiva de tratar a deficiência ali no modelo médico, né? É essa ideia de que a condição da deficiência retiraria um valor das pessoas, né? Um valor que fica calculado pela possibilidade de contribuição à sociedade, mas na qual a ideia de contribuição ela se sustenta em critérios que são políticos e muito claros, no sentido de que cidadãos, produtivos, eles devem ser aqueles capazes de manter a estrutura do funcionamento social vigente, de fazer a roda girar sem reclamar, digamos assim, né? E aí, bom, a gente tem exemplos na história muito importantes na direção de fazer isso funcionar dessa maneira. Acho que para quem se interessar, o caso do Asperger, que já foi tantas vezes, possivelmente vocês já falaram deles aqui no museu, se vocês não abordaram isso ainda, acho que recomendo o livro da Marta Vicedo, que conta um pouco, né, de como o Asperger foi construindo a ascensão dele como pesquisador no curso do Terceiro Reich, a partir da patologização das deficiências e dessa ideia de que interessa a manutenção da vida e da capacidade reprodutiva das pessoas que contribuem à produtividade no sentido capitalista, né, na sociedade, enfim, com aqueles seus critérios eugênicos. Bom, é, é, acho que nessa altura o que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco é a gente entender que quando o capacitismo vai sendo tomado, a gente vai entendendo o capacitismo, porque essa apenas uma das maneiras, né? Depois tem outros pensadores que vão ampliar isso, aí recomendo para vocês a leitura do trabalho da Fiona Campbell, por exemplo, né? Mas, enfim, quando o capacitismo ele vai sendo tomado como preconceito ou a discriminação contra as pessoas com deficiência, em favor dos corpos com mais capacidade de resposta às nossas fantasias de autonomia, né?
enfim, acho que antes de seguir, acho que eu queria lembrar que a autonomia é uma fantasia de potência, né, que deve ser tensionada com a ideia de interdependência que a Carla trouxe aqui, né, porque nessa ideia de interdependência, no meu modo de entender, se encontram tanto as formulações da psicanálise, né, de uma psicanálise que interroga essa ideia de autonomia no sentido de que seria possível para um sujeito prescindir do outro, né? A gente não está falando aqui da autonomia nos termos freirianos, mas se encontra, enfim, as formulações de uma certa psicanálise com a da ética do cuidado, enfim. Foi nesse caldeirão desse debate do que seria ou não seria é, a deficiência que os defensores com que concepção de deficiência a gente entraria nessa conversa, né? Que os defensores dos direitos das pessoas com deficiência advogaram por um modelo social de deficiência, propondo esse entendimento que a Carla trouxe aqui, né? Que é um entendimento mais amplo e relacional da deficiência, no qual a pessoa não é deficiente em si mesma, né? É, e que situa a deficiência, que a gente poderia chamar de individual, como resultado do encontro entre esse corpo com limitações e as barreiras que esse corpo encontra para a participação social, né? A Marga Vicedo, ela costuma dizer isso de um jeito que eu gosto muito, né? Ela diz, resulta da interação, ou seja, da falha da sociedade em encontrar e fornecer acomodação e recursos adequados à participação de todos, né? Para a participação social de todos, enfim. Alguns poucos exemplos disso, né? São as experiências, por exemplo, do óculos, da rampa, da comunicação aumentativa, das libras, que são recursos materiais que fariam essa função, mas a gente sabe também que as barreiras, elas não se reduzem a questões materiais, e um tanto disso que a Carla falava, né, desse conceito, desse lugar em que a pessoa com deficiência é vista, também constitui a experiência capacitista, né? Então, a luta, ela vai se concentrar no enfrentamento das condições da exclusão. E é aqui que eu retorno com a pergunta que retorna para mim nesse tensionamento, né, entre a clínica e o campo dos direitos, né? Como é que a gente recebe as pessoas com deficiência na clínica, né? A gente aqui, eu estou falando do lugar de uma analista que até aqui é uma pessoa sem deficiência, né? Como que a gente trata e escuta os sujeitos, mas acho que quando eu escutei a Carla, eu pensei, bom, também depende de como o terapeuta, na condição de pessoa com deficiência, compreende também a experiência da deficiência, né? Isso também faz diferença. Enfim, me parece que se a resposta teórica e no campo das ideias é bastante óbvia, o meu convite aqui é que a gente examine de verdade os nossos gestos e os nossos modos de fazer a clínica, né? Porque a minha hipótese é que quando a gente patologiza a deficiência, e a diferença também, né? Vale aqui o lapso, enfim, quando a gente é capturado por esse modelo médico da deficiência, o efeito direto na clínica é o de destituir a possibilidade do sujeito se dizer. E na clínica psicanalítica, isso, infelizmente, é bastante menos incomum do que a gente gostaria que fosse. E eu estou aqui falando do fato de tomar deficiência, de qualquer ordem de deficiência, como patologia ou como déficit, de não entender como o que a deficiência é, como uma condição, um modo de ser, um modo de viver, uma possibilidade da experiência humana. E aí o que acontece é que, sobre a experiência da patologização da condição, o sujeito seria aquele que sofre por causa da deficiência. Então a gente tem que consertar isso, ou a gente tem que se conformar com isso. E a gente retira ao fazer isso, a gente retira o potencial transformativo do que o encontro com essa experiência seria capaz de produzir e deveria ter lugar de produzir, né? Nessa hora, eu queria contar para vocês aqui, né, para ir encaminhando minha conversa para o final, eu queria contar para vocês aqui de uma analisante que eu tive, a Cristina, uma mulher adulta,
que na época ela chegou com 20 e poucos anos para análise. A Cristina tem trissomia do cromossomo 21, e ela chegou para análise me perguntando, na verdade, se perguntando, né, por que que ela não poderia amar e sair com dois homens ao mesmo tempo, né? Eu uso esse recorte porque sim, seria possível tomar a questão da Cris pela via moral e também incrementar esse moralismo com a patologização da sua deficiência, né? Porque, afinal, seria dizer que, por causa da sua deficiência intelectual, ela não poderia entender essa pactuação social, que, aliás, né, eu estou falando de uma experiência que tem bastante tempo, mas que as gerações vindouras, né, vem questionando amplamente, que é essa ideia da monogamia, né? Mas o que interessa para a gente aqui, em termos do encontro com essa moça na clínica, é que se eu tivesse tomado isso nesse lugar, a questão dessa mulher não seria escutado. É, é, e aí, a pergunta que eu fiz para mim ali naquela altura é que em que lugar que ficaria o sujeito quando tudo que ele produz, incluindo as suas questões, está causado pela condição deficitária do seu corpo, que está lido como falha e não como uma condição. Veja, eu não estou separando o sujeito da deficiência, né? Eu estou só dizendo que tomar a condição do corpo como deficitária em relação a um suposto normal é também o que informa que são os limites desse corpo em relação ao padrão que precisam ser tratados. E isso seria tamponar a questão analítica da Cris com uma explicação toda trabalhada na acessibilidade, né? Estou falando isso ironicamente, sobre o pacto monogâmico e dizer para ela que ela precisaria se curvar, né? Que ela precisaria se curvar para entender como funciona o nosso pacto social. Mas esse, nós sabemos, esse não é o lugar da clínica, nunca foi, na verdade, nunca deveria ter sido e nunca deveria ser, né? Eu teria muitas coisas para conversar teoricamente sobre capacitismo com vocês, mas como eu disse, ninguém escapa da estrutura social da que faz parte, eu também não escapo, né? Então, eu quero contar para vocês o que veio depois desse corte hollywoodiano que eu fiz aqui da análise da Cris, né? Essa análise, ela andou por muitos anos, a gente trabalhou bastante, construiu coisas importantes, enfim, né? Incluindo as questões com a sexualidade, foi um trabalho bem interessante o que essa mulher fez, né? É, Vocês lembram quando eu contei para vocês do meu primeiro trabalho, né? Que eu trabalhei numa escola? Pois bem, naquela escola em que eu acompanhava uma criança, a Cris era aluna quando ela era criança, né? E um pouco, ela era uma menina um pouco mais velha do que a menina que eu acompanhava, mas enfim, a gente conversava, a gente se encontrou ali há muitos anos atrás, né? E aí, é, é, quando a Cris chegou para análise, quem me ligou foi a mãe dela, que me conhecia de outros trabalhos e também da experiência naquela escola. Ela se apresentou, ela falou: Oi, aqui é a fulana, você lembra de mim? E eu instantaneamente respondi: Ah, eu lembro sim, você é a mãe da Cris, né? Estou contando isso para dizer para vocês que no percurso dessa análise, a gente se falou algumas vezes, eu e a mãe da Cris, para pensar e para repensar os caminhos de emancipação que respondessem aos desejos dessa mulher, da Cris, né? Que era o desejo de cuidar da própria vida dela. E fomos construindo ali caminhos bastante interessantes na direção dessa emancipação. Até que, a certa altura, a mãe da Cris recebeu o diagnóstico de uma doença degenerativa. E quando a mãe adoeceu e me ligou para me contar isso, eu fiquei pessoalmente bastante atrapalhada, né? É, eu fiquei bastante atrapalhada pelo tanto que eu gostava dela, da mãe da Cris, né? Pelo tanto que eu admirava ela como profissional e também como mãe da Cris, né? É,
E eu fiquei também muito atrapalhada pelo tanto que ela gostava da vida e do que aquilo ia significar para ela, né? E aí eu acolhi a aflição da mãe, né? Para usar aí de novo uma fala que a Carla fez, talvez num excesso de identificação à condição de mãe, né? Eu acolhi a fala dela, é, e eu disse ao longo do tempo, né? A gente foi caminhando nessa linha progressiva da doença degenerativa. A gente foi caminhando até que chegou um dia que eu disse para ela que, que ela ficasse tranquila, que eu ia estar ali para a Cris, que esse era um combinado que eu estava fazendo com ela. Ela me agradeceu, nós duas nos emocionamos muito. E isso que pode parecer assim muito bonito, não é bonito, né? E não porque o fato é que a partir dali o que aconteceu foi que a Cris não quis mais falar muito sobre o adoecimento da mãe comigo. E quando a mãe morreu, depois de atravessar um final de vida bastante complicado, a Cris quis interromper a análise. E a promessa, eu vou chamar assim, né, para encurtar razões aqui, enfim, a promessa que eu fiz para a mãe me tirou do lugar de analista da Cris. E por que eu digo isso? Porque tem nessa promessa, junto com o desejo meu, sujeita, né, de sujeito ali, né, de poder amparar essa mulher, tem uma ideia de que eu e ela, a mãe, a gente poderia escolher o que aquela mulher com deficiência intelectual faria, né? Isso chama capacitismo. O capacitismo acabou com a capacidade, desculpa, com a capacidade também, né? Da analista. O capacitismo acabou com a possibilidade dessa análise acontecer. Ao mesmo tempo que eu infantilizei a Cristina, no sentido não de tomá-la como uma criança na sua condição de sujeito, mas como alguém infantilizado no sentido do senso comum, né? Eu infantilizei a esse sujeito como um recurso para o exercício do poder que se colocou na transferência, né? A transferência, então, como estratégia de distribuição do poder, como a gente aprende a fazer uso dela na psicanálise, a transferência como estratégia de distribuição do poder falhou. Poder interpretar a minha posição aqui, pelo menos pôde mostrar que a resistência não era da Cris, mas da analista, né? Me permitiu deixar a Cris seguir o caminho dela, né? Deixar ela seguir no sentido de que essa não é uma decisão minha e que, portanto, não cabe aqui a interpretação sobre a resistência dela em falar sobre a morte da mãe, por exemplo, né? Mas o que inviabilizou essa análise não foi a resistência da analisante, foi a resistência da analista, né? De lidar com a própria castração diante de uma perda inexorável. Foi achar que eu poderia ser alguma outra coisa além de uma falta presenciosa como analista numa análise, né? Então, acho que o que eu queria trazer para cá é isso, para construir com vocês deixar aqui nessa essa ideia que eu vou construindo aqui, né, de que o,
o tensionamento anticapacitista, nesse e em tantos outros casos, me formam como analista. Obrigada, gente. Quero conversar. Obrigada, Ilana. Obrigada, Carla. Gente, eu tô emocionada aqui. Eu vou passar, abrir a palavra, ponham as mãozinhas, falem no chat ou vamos conversar. Nilson, a mãozinha no React. Tá levantando a mãozinha, Maíra. Quem levantou? Nilson? O Nilson. Vai lá, Nilson. Tá mudo também. Pronto. Bom, deixa eu agradecer a Carla e a Ilana pelas falas, pelos testemunhos, né? Que realmente são muito precisos e muito tocantes. E eu queria trazer também um testemunho dessa experiência com a deficiência, né? Mas eu quero trazer um testemunho a partir de 3 expressões que a Carla e a Ilana usaram, né, nas suas falas, que eu acho que me ajudam a construir a ideia desse testemunho. A começar por isso que a Ilana falava sobre autonomia. E eu me lembrei de uma fala do Contar do Caligares, que descrevia a autonomia como um delírio neurótico. Junto com essa ideia, então, da autonomia como um delírio neurótico, volto para a Carla e para a Ilana. A Carla, quando fala do conceito de interdependência, e a Ilana, quando fala na condição de sujeito, do sujeito que tem uma deficiência. E aí vou trazer o testemunho de uma experiência que eu tive quando era residente, médico residente de medicina geral comunitária, lá na área do Murialdo, no Campo da Tuca. E eu fui chamado como médico para fazer uma indicação de retorno para um centro de reabilitação de um jovem, de um adolescente tetraplégico. Ele tinha tido alta do centro de reabilitação porque o pessoal do centro achava que não tinha mais nada a fazer por ele. Mas ele queria voltar para o centro. E aí fui até a casa fazer uma visita domiciliar e encontro, né, esse jovem na cama e fui conversar com ele. E uma das perguntas que eu fiz para ele, no meio dessa conversa, foi por que ele queria voltar para o centro de reabilitação. E a resposta, faz tantos anos eu me emociono sempre que eu falo a resposta dele. Ele diz assim: eu quero ajudar a minha mãe a me ajudar. Então, vejam, isso diz tudo, né? No sentido de que tem um sujeito de desejo, alguém que deseja poder participar da vida e que tem um desejo de poder trabalhar com essa ajuda mútua. Isso que vai garantindo, né, esse cuidado entre os dois, né? No caso, a mãe e ele, nessa fala. E é um caso era uma história muito bonita, muito interessante, porque esse guri tetraplégico, ele ia
e participava dos jogos de futebol da turma todos os finais de semana. A gurizada passava na casa, ajudava a colocá-lo na cadeira de rodas, e ele ia e ficava junto dos meninos da vila no jogo de futebol. Então, quando vocês falam no levantar barreiras, então vejam, aqui foi um exemplo que eu acho que, entre tantas questões do levantar barreiras, no sentido das barreiras físicas, da barreira de disposição de poder reconhecer e acolher a diferença, aqui tem um movimento que é um movimento de trazer o sujeito para o laço, como ele é. Uma última observação que veio da fala da Kátia, quando ela usa o termo superação. Ou seja, como algo que vai colocando a responsabilidade de poder dar conta da vida sobre o sujeito, sem pensar que essa condição e o modo como se lida com essa condição do sujeito, ele diz respeito a como a sociedade interpreta a condição. Isso que tanto a Ilana quanto a Kátia ressaltaram. E aqui tem o filósofo coreano, o Byung-Chul Han, quando ele escreve... Como? Quando ele escreve sobre a sociedade paliativa, ele vai falar sobre o conceito de resiliência e vai muito na direção disso que a Kátia estava colocando. Porque o conceito Carla. Perdão, a Carla. Porque o conceito de resiliência é exatamente disso que ele trata, da responsabilidade do sujeito de se manter nesse lugar, e nem tanto de produtivo hoje, mas mais de produto de uma engrenagem. Bueno, acho que é isso que eu queria trazer para vocês de comentários. Muito obrigado. Obrigada, Nilson. Edson. Estão me ouvindo? O meu som está para ouvir bem? Sim. Bom, também queria, enfim, agradecer muito o que até aqui a gente pôde escutar, né, da Carla, da Ilana e agora também do Nilson, como testemunhos que, assim, pelo menos para mim, não sei se para outras pessoas, fazem pensar muito na nossa vida, no nosso trabalho clínico, como se o olhar ali ficasse mais afinado assim para experiências que a gente passa e nem sempre se dá conta. Acho que cada um talvez tivesse alguma experiência assim para contar na sua vida ou na sua clínica, mas eu vou me deter numa imagem que a Carla trouxe que eu achei extremamente comovente, bonita e consistente, que foi a fala da mãe dela, assim, né, Carla, nesse momento em que a tua mãe diz algo que me pareceu tão preciso, né, aparentemente tão simples, mas tão complexo, né, que é a história dos sapatos, assim. E o que me faz pensar como que uma palavra, né, e uma imagem faz diferença numa vida, né, e que nem todo mundo tem a chance, né, de ter a mãe que tu teve nesse momento, mas
para quem não teve, eventualmente poder encontrar na vida alguém que, de alguma maneira, siga a lógica dessa intervenção, que talvez seja a lógica da intervenção clínica nesse sentido, né? Ou seja, como estilo de intervenção, que me fez pensar e reverberou em muitas outras experiências, mas uma delas que eu achei muito parecida com essa tua, do sapato, né? Que é reafirmar a condição de um poder, né? De um poder de escolha, né? E justamente dar foco a isso de que eu aprendo muito de um amigo que eu convivo há mais de 30 anos, 30 e poucos anos, que é cego desde os 11 anos de idade. E ele me conta, né, eu encontro ele seguido, ele mora na França, enfim, ele está já com seus 80 anos e, enfim, escolheu uma vida pela fotografia quase como uma forma de contracorrente, né, de um cego poder fotografar, e é muito bonito assim o trabalho e a reflexão dele de que ele tem direito à imagem, né, e como que ele pensa essa condição de um poder, né, e que as pessoas se surpreendem. Enfim, tem todo um trabalho importante, mas eu não quero me deter nisso. Eu só me lembrei que uma vez o pai dele, um pouco antes dele perder a visão, construiu ele morava na Eslovênia, ele é esloveno, era uma época de guerra e o pai dele fez um fuzil de madeira para ele brincar, ele tinha 7 anos de idade, e deu para ele esse brinquedo e disse para ele assim, nunca deixe de resistir ao destino, né? E ele se lembra que quando ele teve o acidente, que ele perdeu a visão, era essa palavra do pai que vinha presente para ele, assim, como força, né? Então, achei, sim, pensei bastante, né, nesse teu exemplo, e a Ilana também, de alguma maneira, trouxe ali essa imagem tão bonita, assim, da clínica, e depois na tua reflexão, desse direito ao gozo, né, que a pessoa possa escolher o sapato que quiser usar, né, seja ele qual for, né, e isso não é algo tão evidente assim, né, porque justamente isso mexe, né, nesses nossos preconceitos, né, que a gente acaba derrapando, e a própria Ilana, eu acho que bonito pode trazer também na sua reflexão clínica, né, como a gente tropeça também nesse ponto. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, né, de mostrar como uma palavra, uma imagem, né, uma intervenção tem essa potência, né? E o Nilson também, de alguma maneira, eu acho que trouxe esse, né, no seu exemplo, né? Como tem essa potência de dar uma outra direção para a vida, né? E eu acho que isso é uma contribuição muito grande, assim. Por isso que o testemunho, eu acho que ele nos ajuda a poder pensar, né? Como que às vezes a gente, enfim, tem que estar atento, né? Ao que a gente diz e a esse tipo de posicionamento que faz toda a diferença. Então, muito obrigado, assim, muito comovente, né, a fala de vocês. Eu acho que a gente vai aprendendo muito também, né, ao escutar. Ana Laura? Oi, gente. Foi muito tocante, fiquei muito emocionada, chorei em alguns momentos ouvindo vocês. Também acho que a gente vai se dando conta, isso que a Ilana diz, né, de que a relação com a deficiência vai nos formando, né, como analistas. E eu, esses dias, me deparei com um supervisionando que me mandou um trabalho que eu tinha feito na clínica da URGS em 94. Foi meu trabalho de conclusão de curso, eu tinha atendido no estágio duas crianças, uma menina com síndrome de Down, que não falava, que tinha, não sei hoje, né, o que que seria, e um menino autista. E desde ali, desde 1990 e poucos, essa diferença me acompanha também, assim, né? De ser instigada eu acho que a experiência com esses casos que rompem com a lógica do que a gente deveria esperar de uma análise, isso sempre foi algo que me produziu muito movimento como analista, assim. Porque a gente chega num estágio esperando que tu vai sentar na frente do paciente, ele vai falar e a gente vai encontrar. E aí um desses meninos me fazia... Eu fiquei um ano caminhando com ele
pelo prédio do ciclo básico da URGS, para cima e para baixo, um elevador. Esse era o atendimento. E aí, no fim do estágio, eu me coloquei a tentar pensar porque ao longo de todo o estágio, aquilo foi algo profundamente movimentador de inúmeras coisas, porque desmontava uma série de ideais, desmontava meu trabalho de conclusão, eu falava sobre o desejo de ser analista, né, e o desejo de analista, e que eram duas coisas diferentes, que uma coisa é o ideal que a gente coloca, eu imagino como vai ser atender alguém, né, e que esses sujeitos nos produzem um efeito de perturbação e necessidade de se haver com algo absolutamente diferente dos ideais, assim, né? Que a gente precisa ir desmontando muitos ideais para poder acompanhar. E eu me vejo 30 anos depois, sigo me perguntando sobre isso. Que eu acho que achei muito interessante isso que a Ilana disse, eu nunca tinha elaborado assim, mas acho que isso é uma radicalidade da experiência da diferença, né? E do respeito à diferença de uma forma que talvez outros casos não nos coloquem tanto, né? Mas eu queria muito te ouvir mais, Ilana, sobre isso que tu fala sobre o anticapacitismo ser algo que a psicanálise precisa aprender. Porque a gente vem também no nosso trabalho, eu e o Nilson, pensando sobre essa questão das patologias, né, e especialmente em relação à infância, pensando que a gente vem de uma tradição que, de certa forma, racional ou não, consciente ou não, existe uma certa hierarquia de que é melhor tu ser neurótico do que tu ser psicótico, do que tu ser autista, né? E eu acho que isso é algo também que a gente mereceria poder falar mais, assim, né? Que eu acho que tem uma certa idealização também de para onde deveríamos levar um paciente, né? Que, enfim, uma criança que chega, ela precisa se movimentar para alguma coisa. E às vezes não se trata de se movimentar para alguma coisa, se trata de ficar exatamente onde está, precisa ficar ali, enfim, né? Eu queria que a gente pudesse discutir isso um pouco também. Ouvir você sobre isso. Carla? Então, obrigada, gente, pelos comentários, pelas reflexões, também me faz pensar muito, assim. Sobre isso que o Edson falou, eu acho que essa questão de... tudo isso passa, para mim, pelo conceito da ética do cuidado, né? Pela prática da ética do cuidado. Filha, calma, só um pouquinho. Tudo isso, para mim, passa pela prática a partir de uma concepção da ética do cuidado. Uma clínica anticapacitista não se constrói, não se consolida, não é possível sem a perspectiva da ética do cuidado, né? Quando o Nilson traz que a tal da autonomia ela é um delírio neurótico, é justamente isso, essa ideia de que nós precisamos ser autônomos, que nós precisamos ser independentes, esse mito, né, essa falácia capitalista de que nós vamos nos tornar adultos, maduros, bem-sucedidos e que para isso você precisa produzir cada vez mais, isso é absolutamente um delírio, né? A gente não, eu não sei vocês, mas eu não visto, eu não costuro todas as roupas que eu visto, eu não produzo tudo aquilo que eu consumo, eu não planto tudo aquilo que eu me alimento. Então, nós pensando de um jeito mais macro, nós estamos todos numa engrenagem de interdependência, né? Eu recorri a essa cena com a minha mãe justamente para construir o meu projeto de doutorado, porque eu pensei, como eu vou passar 4 anos estudando sobre alguma coisa, eu quero que essa coisa faça muito, muito, muito sentido para mim. E eu tive essa lembrança dessa cena. Minha mãe até hoje eu acho que não sabe que isso se chama ética do cuidado, mas eu vejo que essa é a lanterna, digamos assim, essa é a baliza, é a bússola para as relações que eu construí ao longo da vida, né? E acho que
para todas as pessoas com deficiência precisa ser, porque senão, de novo, a gente cai aí numa relação de poder, como Ilana colocava, né? Aquele que cuida decide, tem o poder, e aquele que é cuidado obedece, aceita. Então, esse sujeito fica quase como um objeto, ele não é desejante, ele não tem as suas preferências, ele não tem, sei lá, projetos de vida, ele não tem nada, ele é o depósito, digamos assim, do cuidado de alguém. E isso não é verdade, né? Então, esse sujeito ele precisa estar em cena. Talvez a Cris, Ilana, com toda a licença e respeito a sua atuação, a sua clínica, enfim, mas pensando aqui junto com você, tentando construir algum tipo de elaboração, né? Quando você faz a promessa para a mãe da Cris, ela não estava em cena, né? Ela não participou dessa promessa, desse combinado. E aí foi que ela não... que ela, então, para de fazer ali a análise, né? Então, eu acho que tudo isso me ajuda a pensar também uma série de coisas enquanto profissional, embora eu não seja da abordagem psicanalítica, mas eu acho que a principal ideia que fica para mim é que o sujeito precisa estar em cena. Se ele não estiver em cena, não há anticapacitismo, não há ética do cuidado, não há emancipação, porque afinal de contas, o que a gente para o que a gente trabalha, né? Se não para o sujeito. Então, enfim, fiquei pensando aqui uma série de coisas. Muito bom estar aqui dialogando com vocês nesse sentido. Passar a palavra para o Cláudio e depois, Ilana, tu foi convocada, né? Então, por isso que eu tô voltando aqui. Cláudio. Tá no silencioso, Cláudio. Não estamos escutando. Não tá no silencioso, mas não tem som. Eu acho, Cláudio, que você Fechado o precisa microfone. sair. Acho que você precisa sair e, quando voltar, permitir o uso do microfone. Quem sabe a gente passa agora então para Ilana e depois a gente retorna para o Cláudio, pode ser? Tá, Ilana. Vou aqui em duas partes, então vou tentar ser breve. Primeiro, Carla, te dizer que sim, a minha leitura vai na direção do que você compreendeu também, né? Acho que o meu erro foi ter feito uma promessa à mãe, né? Por isso eu digo excessivamente identificada à mãe, né? E isso compromete a análise desse sujeito nessa direção de que a análise era dela e que, obviamente, quem escolhe como vai ser cuidada é ela, né? Como nos ensina a sua mãe, né? Enfim. E escutando você falar, me ocorreu pensar aqui, né? A gente tem sempre tantos jeitos de aplacar a nossa condição capacitista, né? Porque um pouco o que eu dizia assim, ninguém escapa da estrutura discursiva a qual pertence, né? Então, o capacitismo é estrutural, e foi a isso que eu respondi nesse lugar, quando eu achei que eu podia amparar aquela mulher, e no caso era em detrimento da minha condição de analista da Cris, né? E, mas o que me chama a atenção é que eu poderia, por exemplo, dizer, mas o que eu prometi é que eu estaria. E eu estou. Eu posso dizer que eu estou ali até hoje, que ela escolhe. Mas, enfim, isso é um jeito da gente não enfrentar o que a gente precisa enfrentar, que é escapa. E se escapa, a gente tem que ser capaz de interpretar, né? Na linha do raspas e restos nos interessam, são esses os que nos interessam para que a gente possa fazer a clínica andar,
para que a gente possa se construir como analista, numa condição mais alargada de mundo, né? Em que o sujeito tenha é, direito à sua análise e que esse seja o nosso compromisso. Assim, eu emendo um pouco, Ana, no que você me falou, né? Acho que eu preciso me cuidar aqui para não me estender muito, porque esse assunto me interessa decididamente, né? Mas acho que sim, você tem razão quando você diz, eu te acompanho nisso, né? Eu fui formada, né? Assim, nesses anos todos, eu fui formada num certo entendimento de que existiria uma compreensão de que uma estrutura pode mais do que a outra. E esta concepção pode mais do que a outra em relação à nossa organização social, né? Então, e esta ideia é uma ideia que responde ao modelo médico de deficiência que eu falei no começo da minha fala, né? Porque a gente parte do princípio de que existe um jeito da nossa organização social funcionar e que ele não é questionável. Então, a gente despreza o potencial transformativo nessa direção do necessário alargamento do mundo, que precisa se transformar se a humanidade quiser continuar existindo, né? Ah, e e, do ponto de vista mais técnico, né? Eu diria que nesse momento tenho acompanhado as formulações do Maleval, desde lá do Autista e Sua Voz, agora na diferença autística, seguindo ali, o direcionamento dos Lefort e do Sorré, que acho que vão compondo um entendimento ali, em que a gente vai entendendo que o que a gente precisa fazer como produção de tratamento e de cuidado vai na direção da estabilização na estrutura e não da mudança de estrutura, né? Então, a estabilização na estrutura é algo que nos interessa como direção de tratamento e isso pode, nessa direção, a gente encontra, a gente essa direção me parece sustentar a ética da psicanálise como distribuição de poder, né, na sua política de distribuição de poder. Acho que para dizer curtinho, eu falaria isso e a gente pode seguir essa conversa em outros espaços. Obrigada. O Cláudio voltou, depois a Carla e a gente vai se encaminhando para o final, tá, gente? Bom, Cláudio. pessoal, boa noite. Agora me escutam, né? Coisa boa. Eu vim pelo telefone porque às vezes eu não me entendo com esses aplicativos no computador. Bom, eu só queria agradecer, quero ser breve, porque eu acho que o nosso tempo talvez esteja já se encerrando, então quero ser bem breve. Quero agradecer, né, a Carla, a Ilana, também aqui a organização, né, da atividade do evento, porque eu acho que foi mais do que um prazer escutar vocês. Eu acho que é importante que a gente possa falar mais sobre isso, até para eu não me repetir, né, em tudo aquilo que os colegas já falaram e que eu acho que foi muito interessante de escutar. Eu queria compartilhar com vocês. Bom, eu na minha pesquisa de mestrado eu estudei essa temática das deficiências, do capacitismo, e desde então eu tenho percebido o quanto me parece que a gente discute muito pouco essa temática, né? De modo geral, né? Acho que não só na psicanálise, mas de modo geral, nos espaços educativos também, na formação de professores, eu tenho essa sensação de que a gente discute muito pouco a temática do capacitismo, né? Que a gente ainda discute muito pouco, né, a perspectiva das deficiências a partir dos estudos sociais, né? E eu acho que por isso é importante fazer a palavra circular nesse sentido, né? De que as pessoas possam estudar, que as pessoas possam saber o que é capacitismo, né? Porque, bom, como ser anticapacitista sem primeiro saber do que se trata o capacitismo, né? Então, eu acho que é importante que a gente possa discutir mais esse assunto, assim, em sala de aula, em vários espaços, né, que eu circulo. Eu costumo perguntar para os estudantes, enfim, você sabe o que é? Você já escutou falar sobre o modelo social da deficiência? E geralmente a resposta é não.
e isso me deixa muito surpreso, mas eu lembro que eu também fui ter a dimensão, né, da discussão do capacitismo, modelo social da deficiência, eh, quando eu entrei no mestrado. Então, eu considero que eu já trabalhava com a temática, né, há muito tempo, mas também não tinha acessado esse conhecimento ainda. Então, desde então, eu tenho assumido esse compromisso de poder falar sobre isso, porque eu acho que é importante fazer a palavra circular. Só isso. Obrigado, gente. Carla? Que legal, Cláudio. Obrigada pela sua colocação. Eu fiquei aqui pensando, enquanto eu ouvia a Ilana responder a questão da Ana Laura, e agora também pensando a colocação do Cláudio, né? Essa questão do capacitismo, ela é muito interessante. Quando a Ilana fala que ninguém escapa da estrutura Mamãe, na qual está. mamãe, você pega o peixe. Tá, vou pegar um peixe verde aqui, ó. Pronto. A mãe tá terminando aqui. Tá Mas bom? ainda não é canete. Pode ser esse ou aquele Tá bom, que eu pego pra você. o verde. Esse, Esse? pode ser esse. É a cor favorita? É muito interessante quando a Ilana fala que não se pode escapar da estrutura ao qual a gente está inserido, e isso é muito verdade. Eu penso sempre que as pessoas esquecem que nós, pessoas com deficiência, também somos atravessados por essa engrenagem, né? E que nós também reproduzimos o capacitismo, né? Muitas famílias de pessoas com deficiência reproduzem o capacitismo. Então, que a presença da deficiência num determinado círculo familiar, num determinado espaço, não é necessariamente imbuído do anticapacitismo, né? Que é preciso mais, a gente precisa discutir, porque o que está posto é esse senso comum sobre a deficiência enquanto patologia. Acho que o que a psicanálise precisa aprender sobre a deficiência é que a deficiência ela é uma experiência sociológica e não uma patologia, né? Essa tradição da deficiência enquanto patologia, ela é extremamente capacitista. Então, eu acho que o que a psicanálise precisa aprender é justamente fazer esses diálogos com os estudos sociais que Cláudio coloca agora aqui, né? É que esses sujeitos eles também podem reproduzir o capacitismo e que isso pode ser muito sedutor na clínica, para quem atende, para quem ouve, do mesmo modo que é muito sedutor você, enquanto psicólogo com deficiência, ouvir que alguém se inspire em você, que você motiva essa pessoa a levantar da cama, né? Mas que isso é um risco, é um perigo muito grande, né? Então a gente precisa estar atento nesse sentido, de que o capacitismo ele vai se dar nessas nuances, mesmo quando aquilo que é dito ou não dito parece muito bom, muito agradável. Ali mora talvez o perigo, né? Esse risco, tanto para a gente enquanto profissional, quanto para aquele que é o analisante, ou a pessoa que é atendida. Então, eu acho que o que a psicanálise, assim, muito humildemente, eu que não sou da psicanálise, e aliás, eu preciso agradecer imensamente, porque assim, toda vez que eu trabalho com a Ilana, que ela me convida para alguma coisa, eu aprendo horrores, assim, porque eu acho fantástico ter essa possibilidade de dialogar com a psicanálise, fazer esse diálogo da deficiência com a psicanálise. Então, assim, sempre que a Ilana me convida, eu aprendo muito sobre isso e eu, muito humildemente aqui do meu lugar enquanto psicóloga social vigotskiana, eu acredito que o que a psicanálise precisa aprender é que a deficiência ela não é patologia, né? Essa necessidade de despatologização da vida das pessoas com deficiência ela é urgente, né? Porque não é possível avançar numa perspectiva, numa clínica anticapacitista se a gente continuar patologizando a deficiência. Eu acho que era isso que eu queria assim, deixar de mensagem, assim, que eu consegui dialogar aqui com vocês e pensar sobre tudo isso que a gente conversou. Obrigada, Carla. Obrigada, Ilana. A gente está terminando. Ilana, eu só queria te dizer uma coisa. Eu acho de uma integridade
poder falar das dificuldades da clínica e não só trazer o que deu certo, o que funcionou, o que foi ótimo, porque a gente trabalha assim, né? É muito difícil o nosso trabalho. E tu trazer aqui publicamente uma questão tão incrível e difícil faz a gente pensar, faz a gente questionar os mínimos detalhes, o que que a gente está fazendo, o que que a gente não está conseguindo nem enxergar, né? Fiquei pensando muitas coisas. Carla, muito obrigada. O Edson já marcou a fala da tua mãe. Eu não sei o que que a gente tem que fazer alguma coisa com essa imagem. Eu não sei bem o que, mas a gente vai criar. Eu acho que na exposição que a gente fizer da deficiência vai ter que ter uma figura, alguma coisa, porque ela é autoexplicativa, né? Ela tá tudo colocado numa imagem que a tua mãe conseguiu criar. É impressionante. Gente, muito obrigada. Esses encontros têm sido maravilhosos. A gente vai seguir todo mês com essa temática. Na mês que vem a gente vai estar com o Gerson Pinho e a gente está seguindo e tá. Venham de novo, continuem para a gente conversar mais. Até mês que vem, gente. Obrigada. Obrigada, Carla, Maíra, todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Boa noite.